Texto extraído do livro Meditações Taoístas. Como surgem as doenças? Todos criam aflições psicológicas baseadas em pensamentos divagantes. Uma vez que as aflições psicológicas vêm à tona, elas machucam o coração. Uma vez que o coração é machucado, ele não pode nutrir o estômago, o que faz com que o indivíduo deixe de apreciar a comida. Quando o estômago torna-se debilitado, a energia dos pulmões torna-se deficiente, causando uma tosse indesejável. Se a tosse, a energia da água seca, o que faz com que a energia da madeira também seja incompleta. O cabelo torna-se queimado, os músculos ficam debilitados, e quando a fraqueza espalha-se pelos 5 órgãos, a pessoa morre. Quando os pensamentos divagantes germinam e se mesclam, é então que surgem as doenças. As pessoas não notam isso. Antes de se considerarem enfermas, elas invariavelmente esperam até que a dor afete seus corpos, sem saber que não se trata de uma coisa que surge da noite para o dia, mas sim de um processo que se desenvolve gradualmente. Fora do corpo, há 6 extremos: vento, frio, calor, umidade, secura e fogo. Dentro do corpo, há 7 emoções: prazer, raiva, tristeza, alegria, preocupação, medo e surpresa. Aqueles que se tornam doentes pelas 7 emoções tornam-se internamente prejudicados e desenvolvem sintomas de deficiência. Os que adoecem por causa dos 6 extremos desestabilizam-se externamente, dando vez a doenças de excesso. Deficiência pede reabastecimento, excesso pede drenagem. Enfermidades resultam de injúria contra a energia física temporal, podem ser curadas por ervas, minerais, acupuntura ou moxa-bustão, mas que resultam de danos internos à energia primitiva e material não podem ser curadas sem a contemplação interna e uma realimentação silenciosa. Os 10 grandes médicos curam as doenças físicas. Os sábios dos 3 ensinamentos curam os distúrbios mentais. Quando os amigos encontram-se doentes, todos sabem examiná-los. Mas quando as pessoas mesmas caem enfermas, não sabem como olhar para si mesmas. Se você sabe como observar a si mesmo, mirando internamente, você não vê nem mente nem corpo, já que não há corpo nem mente. Quem é este que sofre enfermidade? Quem é esse que não é a doença? Se você puder ver a resposta claramente, será espontaneamente regenerado. Quando se medita sobre as doenças, o materialismo diminui gradativamente. Quando se está em guarda contra a morte, a mente, tomada pela plenitude do caminho, floresce naturalmente. Certa vez havia um homem com distúrbio cardíaco. Ao encontrar com um sábio famoso, ouviu dele o seguinte: sua enfermidade se origina em aflições. Aflições nascem de pensamentos errantes. Mas veja, há 3 espécies de pensamentos errantes. Se você pensa nos bons tempos e como tudo tem piorado através das décadas, os favores e as hostilidades sofridas, diversas emoções e sentimentos vagos, esse é o pensamento errante do passado. Quando as coisas surgem, você deveria ter uma pronta reação de acordo. Se você hesita demais, ao invés de ter opiniões formadas, então esse é o pensamento errante do presente.
Se você sonha com toda a fortuna, estados que pode vir a ter algum dia, ou espera ansiosamente que seus filhos vençam os degraus da vida para atingirem o sucesso, sendo que muitas vezes essas coisas nem são razoáveis ou fáceis de se obter. Esse é o pensamento errante no futuro. Disse ainda, esses 3 tipos de divagações errantes ocorrem subitamente. Eles aparecem subitamente. É o que os budistas Chan chamam de mente ilusória. Se você puder distinguir esse erro, ele se desvanecerá. O que os budistas Chan chamarão de despertar da mente. Por isso se diz que não devemos nos preocupar com a ocorrência de pensamentos, mas somente nos acautelar para não sermos lentos demais para notá-los acontecendo. A ocorrência dos pensamentos é a doença. Não dar continuidade a eles é o remédio. Mas o velho sábio ainda tinha mais a dizer ao homem do distúrbio cardíaco. Sua doença também é fruto da falha do fogo e da água se mesclarem. Geralmente falando, a obsessão por beldades, do ponto de vista do deboche, é lascívia estimulada externamente de modo extremo. Um sonho úmido causado pelo pensamento em beldades é luxúria produzida internamente. Apegar-se a essas 2 coisas dissipa a vitalidade do cérebro. Se você puder detê-las, a energia da água associada a elas será naturalmente produzida em abundância, de modo que poderá ascender e mesclar-se com o coração. Quando você pondera e estuda escritos até o ponto de esquecer-se de dormir e comer, isto é uma obstrução abstrata. Quando você persegue seu negócio ou profissão sem se refriar do excesso de trabalho, isto é uma obstrução concreta. Ainda que não seja massiva e humana, mesmo assim trazem dano à alma. Se você puder acalmá-las, o fogo do coração não se alastrará para cima, podendo descer para mesclar-se com a energia genital. Portanto, os dados dos sentidos não são objetivados e os órgãos dos sentidos não possuem padrões. Indo contra o fluxo e retornando à unidade, as funções dos 6 sentidos são desativadas. O homem da doença cardíaca seguiu o conselho do monge famoso, mantendo-se isolado no quarto, ele esvaziou sua mente de quaisquer objetos. Depois de praticar sentada por mais de 1 mês, seu distúrbio cardíaco desapareceu. Por isso, quando tiver uma doença, conheça a si mesmo. Uma vez que você tome consciência disso, poderá curar-se tão cedo quanto possível. Mas se você se aborrecer com o método de cura e evitar encarar a doença, será tarde demais para lamentar, quando a impermanência chegar até você.